mais um seminário da FIU Brasil. Hoje a gente vai ter o prazer, né, vai ter uma dobradinha de Hugo e Rosângela, me jogaram aqui na fogueira para estar tentando mediar isso, seja lá que Deus quiser a partir desse momento. Hugo, Rosângela, eu não sei como vocês se organizaram, então, por favor, a palavra de vocês, eu vou estar por aqui. Legal. A Rô atribuiu para que eu começasse, aliás, o convite foi dela, né, para eu participar junto a ela. Uma boa noite a todos, espero que sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à FIU. Bom, gente, o tema da noite ele é bastante importante para mim, né, tem perpassado um pouco a pesquisa que eu tenho feito no doutorado sobre identidade, né, e aí, então, esse já é um começo de papo, né? Uma perspectiva que eu adotarei bastante aqui é uma perspectiva da identidade para poder comentar o tema sugerido, que é a questão da hegemonia, pautas de luta e o papel da ética no neoliberalismo. E por que eu penso que ele seja importante e fundamental hoje, né? Justamente porque há, a princípio, na leitura que eu tenho feito, uma falta de criatividade, né, nos movimentos sociais em forma geral e das esquerdas, né, bastante em particular, as esquerdas institucionalizadas nos de esquerda, né. Essa falta de criatividade, como eu estou dizendo agora, a meu ver, dada por uma falta de teorização, né, dos problemas que nós precisamos enfrentar nas lutas cotidianas, né, nas lutas do dia a dia. Então, nesse sentido, falar sobre hegemonia, pautas de luta e papel da ética do neoliberalismo na leitura que eu tenho feito, fundamental, né, para que a praxis, né, dos movimentos e das esquerdas e do campo progressista em geral possa ter um auxiliar aí, uma coisa que possa ajudar a pensar outras perspectivas e outros caminhos possíveis aí. Eu vou falar bem pouquinho, né, para levantar a bola para a Rô poder atravessar. Olha a close na cara da Rosângela. E porque é ela que vai dar o grande foco da noite aí, a partir do Laclau e da Mouffe. O Dussel, a partir da leitura que ele faz, inclusive, do Laclau e da Mouffe, que ele vislumbra aí alguns caminhos interessantes e que ele escreve 14 teses de ética, né, que é a partir, sobretudo, de onde eu vou falar, mas também da Política da Libertação, os tomos 1 e 2, e a 20 teses de política. Então, eu vou ficar dentro desse referencial teórico no que eu vou falar agora, né, claro, trazendo alguns outros conceitos, mas é sobretudo esse, e especificamente a 14 teses de ética é fundamental aí, porque a partir da leitura do Laclau e da Mouffe, ele faz algumas revisões conceituais, ele mesmo assume isso no livro, né, ele revê algumas coisas da ética da libertação que ele já tinha publicado, e ele avança em alguns sentidos, né? E é sobre especificamente esses avanços que eu quero falar um pouquinho, para poder levantar a bola aqui. Vamos lá. A questão da hegemonia, ela ficou muito importante na política da libertação do Dussel e nos diálogos que ele fez, né, não só com Laclau e com a Mouffe, mas com tantos outros e outros teóricos que ele tem discursado e dialogado, né, porque ele chegou a um determinante que ele anuncia de forma muito explícita em 20 teses de política, né, que é livrinho que está traduzido em português, a gente acha fácil aí. Ele chegou em um limite que seria, bom, um dos grandes problemas de articulação da praxis política é que cada movimento tem as suas pautas específicas, né, e isso, a hora de se unir para poder fazer grandes movimentações políticas, dá ruim. Por quê? Porque cada movimento, de alguma forma, quer ver a sua pauta ali representada. E na hora de fazer consensos, de criar consensos, isso acaba não rolando. E aí ele vai encontrar no Laclau uma coisa muito importante, que é a hegemonia, né? Que é o conceito de hegemonia. E ele vai dizer, bom, o Dussel dizendo nas 20 teses, né? O movimento negro, o movimento de gênero, né?
o movimento sem teto, né, o movimento sem terra, de alguma forma, né, se bem pautados, né, se numa reflexão que tenha o real intento do consenso, aí depois eu não posso esquecer de falar do cínico nesse processo, né, é muito importante, tem uma evolução muito legal aqui, né, mas tirando o cínico do debate, né, quando os movimentos de fato têm essa vontade, né, de transformação social, né, apesar das suas pautas serem particulares, ao sentar numa comunidade dialógica, eles vão conseguir chegar a pautas hegemônicas. Esse é o termo que ele utiliza. Essas pautas hegemônicas seriam reivindicações políticas maiores que aglutinariam, que conseguiriam aqui, de alguma forma, trazer um consenso entre as pautas particulares. E isso foi um salto na filosofia política do Dussel, né, esse conceito de pauta hegemônica ou hegemon analógico, como ele chama lá, né, dando nome aí a partir da leitura do Laclau. Pois bem, em 14 Teses de Ética, ele explicita um outro problema já encontrado no decorrer dos livros que ele tem publicado recentemente em preparação para a política da libertação, para o terceiro tomo, que ainda não foi publicado, e não por acaso, né? Ele precisa, ele na observação das políticas contemporâneas, ele precisa resolver um monte de nós que não estão claros, e ele não consegue terminar a ética, a política da libertação, terceiro tomo, que é a crítica, né? Porque são nós da realidade que não facilitam a teorização, né? E alguns desses nós têm a ver justamente com esse conceito do hegemon analógico, da pauta hegemônica, né? Porque o Dussel se deu conta, e ele anuncia isso no 14 Teses de Ética, de que qualquer hegemonia será uma nova opressão. Isso é fundamental pensar, né? Qualquer hegemonia será também uma nova opressão, cairá também em novas opressões, né? E, necessariamente, se a gente conceber a praxis política a partir da pauta hegemônica, né, nós vamos cair também em políticas opressoras e, portanto, não políticas de libertação, e sim outras políticas opressoras. E aí ele vai argumentar bastante, vai falar que isso é dado à nossa imperfeição enquanto seres humanos, etc., né? E ele vai conseguir, depois, só com a MUF, né, com diálogo com a MUF, ele vai conseguir romper o conceito de hegemonia. Né? E como que a política da libertação prescinde, né, do rompimento do conceito de hegemonia para poder orientar ou para poder teorizar práticas políticas que sejam verdadeiramente de libertação. Bem, então o conceito de hegemonia está nesse pé hoje, né? Depois a Rô vai falar bastante a partir do Laclau e da MUF aí. As pautas de luta, né? Elas entram aí nessas pautas particulares, etc. E agora sim, né? Como que o Dussel vai articular em 14 Teses de Ética a importância da ética frente ao neoliberalismo? E é importante perceber justamente que ele tem um capítulo do Política da Libertação que ele fala que a ética não é possível no neoliberalismo, né? Então ele dá o diagnóstico, né? E no capitalismo em geral, não é possível ética no capitalismo, né? Porque se a gente está falando da ética enquanto uma ética da vida, né, e para ele necessariamente a ética tem que ter o critério material que é a vida, né, o capitalismo ele está em confronto com qualquer tipo de vida e, portanto, não haveria ética possível. Pois bem, especificamente no neoliberalismo, como será possível, ou qual o papel da ética no enfrentamento desse modo de produção ou dessa forma do capitalismo, né? Ele vai fazer uma coisa que é muito legal no 14 Teses de Ética, e que eu não vi nenhum outro filósofo fazendo, que é redefinir o conceito de ética e moral no seguinte sentido, no seguinte termo. A ética, ela é necessariamente universal. Ela não está preocupada com as morais que são particulares, né, no sentido de que ela não é só uma leitura e uma atualização ou um debate
dessas morais, né? Eu citaria aqui uma escola que é bastante comum na América Latina, que é a do Adolfo Sanches Vasquez, né, que ficou bastante conhecida, que seria, onde seria justamente isso, né? A ética seria justamente a atualização da moral por meio da redefinição da moral nas três dimensões, que seria o comportamento moral, os juízos morais e os problemas morais com pretensão de universalidade, que daí cairia na ética. O Dussel vai dizer, bom, as morais particulares, né? Cada ethos, como a gente já aprendeu também com o Paul Ricoeur, como o Dussel já falou para nós em diversas obras, cada ethos é a constituição étnica de um povo, né? O conjunto de elementos ético e míticos, né? Ético aqui no sentido de comportamentos e míticos no sentido de simbologias, né? Então, cada povo, ele vai se constituir de uma forma muito peculiar e que nós conseguimos perceber a partir desse conjunto de comportamentos e simbologias, né? E isso é o ethos e, portanto, a sua moral particular. Né? Então, nós temos uma multiplicidade de morais, né? Só que, enquanto para uma escola mais comum a ética seria justamente a reflexão dessas morais, o Dussel está lançando agora uma outra hipótese, que é a ética não é só a discussão dessas morais, mas ela pode também orientar essas morais. Então, a reflexão ética, e ele traz isso com Levinas, a partir de Emmanuel Levinas, que a reflexão ética, ela também orienta a constituição étnica das morais. Né? Então, ela teria os dois papéis aqui. Primeiro, um papel, sim, de refletir, de problematizar e de dar pretensão de universalidade aos problemas das morais particulares, da constituição étnica particular, mas teria um segundo momento, que é justamente o também de influenciar e de apontar caminhos para essas morais. Bom, isso é importante porque, primeira coisa, né, nós voltamos a um conceito, como o Dussel bem e faz questão de retomar ali e dizer, que é o conceito de Aristóteles, né, a ética como aquilo que contém a praxis, né? A ética, aquilo como se fosse o carro-chefe da praxis, né? Então, ética e política não só não são inseparáveis, né? Como ética e política são necessariamente em conjunto. Não dá, além de não serem separáveis, ao mesmo tempo que eu faço ética, eu faço política. E vice-versa. Né? Isso é muito interessante, porque é uma retomada de Aristóteles, que ele, em algum momento, na Ética da Libertação, eu acho que ele não enfatizou isso. Né? E aí seria um grande avanço aqui para essa questão política, né? E, sobretudo, do papel da ética frente ao neoliberalismo. Porque, se é assim, né, denunciar todas as opressões de um determinado sistema é só a primeira parte da ética. Né? Porque ela também teria necessariamente a função de apontar caminhos, né, de superações políticas aí desse sistema, dessas dominações, desses domínios. E aqui estaria o seu caráter de libertação, né? Ele vai ter um apêndice ali onde ele vai falar do paradigma da libertação, né, no final do livro, né? Que seria justamente isso, né? É pensar que a denúncia, o diagnóstico e o enfrentamento teórico de alguns problemas enquanto crítica é só a primeira parte da ética e, portanto, da política da libertação, que necessita da segunda parte, que é a propositiva, que é a parte criativa, a parte de fato, apontar caminhos. Nós sabemos, nós que tivemos a formação em filosofia, sabemos que isso é muito criticado no meio da filosofia, né? Apontar caminhos, né? É bastante criticado, né? Seja no âmbito político, seja, sobretudo, na ética, né? E ele retoma isso de uma forma bastante corajosa, a meu ver, e que ajuda a gente, de fato, aqui, na minha leitura, a começar a voltar a problematizar categoricamente, né, ou pelas categorias, né, políticas, por exemplo, outros modelos possíveis de Estado. Nós deixamos de fazer isso, nós deixamos de pensar outros modelos de Estado, nós deixamos de pensar outros modos de produção possíveis. Mesmo o campo socialista não fala mais disso, né? Salvo raríssimas exceções, né? É engraçado, né, e trágico ver, né, o campo socialista não discutindo a economia socialista. O que seria hoje a praxis econômica socialista?
O campo de esquerda e o campo socialista, em geral, deixaram de discutir isso. Né? Por quê? Porque eles estão só no primeiro momento político, que é o enfrentamento, a denúncia, né? E, em grande parte, a meu ver, participação especial de Maria Clara. Oi, meu amor. Rapidão, estou fazendo aula. O massa de trabalhar em casa é isso, né, gente? Tá bom, já estou indo já, tá? Meu Deus! Ela ficou a noite toda acordada, a gente estava suspeitando que ela tivesse Covid, ficamos o dia inteiro no hospital, mas ainda bem que não foi nada, diagnóstico negativo, é só um resfriado mesmo, para vocês verem que aqui tá frio. Vocês viram o casaquinho dela, né? É um casaco de pelo em cima de um, né? Pelo artificial, mas é em cima de um outro, né? E daí por diante. Bom, então é um pouco disso, Rô, para levantar a bola para você, né? Essa discussão sobre as relações possíveis entre a possibilidade de superar a hegemonia como categoria política e ir para além dela, né? E como? Né? Fazendo enfrentamento e uma praxis permanente de libertação, né? Que não se encerra e que sabe que não se encerrará. Isso já é bastante antigo na filosofia do Dussel, e está ali o princípio de libertação, mas de alguma forma a gente, penso eu, que é importante falar isso mais vezes, porque não há sistema político perfeito, porque não somos perfeitos, sempre qualquer sistema político gerará opressão. A segunda questão, e aqui sim, a meu ver, é uma novidade no sentido de que qualquer tentativa política vai gerar opressão, mas não é porque essa fatalidade, né, da opressão existe que nós não tentaremos uma prática política que se estenda a todos e todas e todes. Essa é uma questão muito importante, muito cara ali. Pois é, a política eu também preciso pensar na perspectiva de libertação, incluindo, né, minhas inimigas, meus inimigos políticos, né, se é que inimigo é o bom termo aqui, mas os adversários políticos também, né, e eu não posso pensar uma política só dentro de uma determinada hegemonia, mas sim para todos e todas e todos, né. Portanto, as pautas de luta, né, são pautas de luta que não prevêem uma hegemonia, mas elas estão pautadas numa ética que é uma ética de princípios, portanto. O grande princípio material é da vida, né? Por quê? Porque as morais têm esse princípio material como seu fundamento. Daí ele fala dos outros princípios, do consenso, que é o princípio formal, e da fatibilidade, tirando ele da universalidade da ética e passando também para a particularidade das morais, mas não vem o caso aqui a gente aprofundar nisso, né? E, por fim, né, pensando a ética nessa perspectiva, é evidente e é mais que emergente a derrubada do capitalismo como um todo, né? E para quê? Para implantar o socialismo? Que seja o nome que a gente quiser dar, a gente precisa fazer propostas. O que seria implantar o socialismo hoje? Né? O que seria e como seria essa transição dessa sociedade atual para o novo? Mas a questão do rompimento, ela fica fundamental aqui, né? E mais ainda, não é um rompimento ingênuo no sentido de que, o Estado não presta, então fora o Estado. Não. Sem o Estado não tem política possível. Se não é esse Estado, qual é o Estado que nós queremos? As instituições são corrompidas e corruptoras, então contra as instituições. Não, também. Se não é o STJ do jeito que ele é, qual é o que a gente vai colocar no lugar? Porque o vácuo político também é muito perigoso e privilegia os fascismos de plantão, né? E o bolsonarismo tem ido muito nesse sentido, né? De criticar as instituições, privilegiando aí o poder autoritário, né? O poder fascista, onde não há instituições para mediação, né? Essas instituições, dentro do capitalismo, dentro da lógica capitalista, não prestam. Há um consenso aqui na política da libertação. Agora, o que a gente vai propor? Né? Quais são as novidades políticas? A gente praticamente deixou de pensar institucionalmente o Estado, incluindo aqui o próprio direito que legitima o Estado. Tem, fora da filosofia da libertação, tem bastante gente pensando, mas na filosofia da libertação são pouquíssimos casos, né? De pensar o direito para além
do Estado democrático de direito, que é burguês e, portanto, é dentro dessa lógica moderna e capitalista, né? Sobretudo no Brasil, nós também não temos pensado, né? Então, urge essas questões, né? E essa é só uma das infinitas possibilidades, né, para a gente poder começar uma conversa. Valeu, Rô, agora é com você, tá? Hugo é um safado. Hugo já começa assim, não, eu só vou levantar a bola. Ficou fácil falar agora, né? Eu tô pensando se eu boto aqui as anotações embaixo do braço, vamos embora. Fechar a câmera, vou fingir que caiu a internet. Safado, sei bem. Sem ver. Bem isso. A Bárbara escrevendo ver novidades. O Hugo faz dessas. Bom, na verdade, eu gosto muito do Hugo, é por isso que eu posso começar sacaneando. Gente, eu ando apaixonada pelo Ernesto Laclau faz um tempo, então às vezes fica difícil brigar com ele. Mas quando a gente bota a senhora Mulf, a gente briga com ele um pouco. Disponha, Hugo. Bom, o Laclau é um argentino que ele não faz parte da corrente chamada de filosofia da libertação. Inclusive porque ele está pensando algumas coisas não somente relacionadas à América Latina, mas ele está pensando a partir da Europa. Ele está na Europa. E a Mulf é companheira do Laclau. Foi companheira dele durante mais de 30 anos. Isso é um dado que precisa ser muito levado em consideração, segundo Suzy Pisa. Ela me diz o tempo todo, inclusive ela está na banca da minha defesa de mestrado, que ainda não aconteceu, mas está perto. E ela fala isso muito para mim. Você precisa lembrar que ele dormia com essa mulher. Então ele vai tentar, inclusive, divergir um pouco desse pensamento dela. Quando a gente está pensando em hegemonia no Laclau, aliás, uma coisa muito importante, né? Eu tô me propondo a fazer filosofia da libertação, eu estou me propondo a olhar a América Latina. Por que eu estou a partir de um filósofo que não fez exatamente isso? Ele não fez exatamente, ele não se deu esse nome, mas ele olhou para cá, ele olhou para a América Latina, ele olhou para a Argentina, ele olhou para o território dele. Ele também se banha nessas fontes dusselianas. E ele faz um movimento que eu gosto muito. Eu comecei estudando Gramsci. E Gramsci fala de hegemonia. E tem um processo hegemônico bastante rico. E eles não vão usar exatamente os mesmos termos, mas o que o Laclau faz no Gramsci é dizer que é uma retroalimentação. Ele usa esse termo. Há uma retroalimentação na filosofia deles, em que ele vai reelaborando processos e conceitos e categorias gramscianos, e que ele diz que o Gramsci dá essa vazão. Ele pegou conceitos marxistas ou marxianos para olhar a Itália. E a maior parte das leituras gramscianas, elas não foram exatamente na fonte do Marx. Ele leu quem leu Marx, né? Ele vai ler Marx, assim, muito tempo depois e muito pouca coisa. Então ele faz o quê? Na filosofia gramsciana, ele está sempre deixando uma porta para você seguir. Foi esse o viés, né? Foi esse o caminho que o Laclau fez. Ele vai pegar a ideia de hegemonia do Gramsci e ele deixa uma porta para a gente seguir. É o que eu acho mais fantástico nesse autor. Eu tô lendo o Laclau e ele deixa eu fazer outra coisa. Ele me dá essa permissão, quase que um empurrão. Faça outra coisa a partir da ideia que eu tô te dando. É por isso que eu acredito realmente que eu tô tentando fazer filosofia da libertação a partir de um cara que não é literalmente, né? Especificamente da filosofia da libertação. A ideia de hegemonia do Laclau, baseada em Gramsci, é uma ideia de que, assim, as demandas reunidas, né, nós temos demandas na sociedade. Essas demandas, elas estão sempre frente a uma institucionalidade. Valeu, Eduardo, muito obrigada, não quero. Saúde. Desculpa, gente, é que ele me distrai. Ah, tá. Eu não tenho nem um pingo de inveja. Eu não vou elogiar a senhora também, dona Rejane. O Laclau, ele pega essa ideia de hegemonia... desculpa, eu já estava na demanda. Quando ele fala da demanda, ele fala da demanda social, que é a demanda, que são as necessidades de diversos grupos diferentes e que ainda não se entenderam como grupos. Essas demandas, elas estão sempre frente a uma institucionalidade. Quando essas demandas chegam frente a essa institucionalidade, é que elas passam a ter uma representação de grupo. As pessoas começam a se organizar e perceber que elas são um grupo, que elas são alguma coisa que estão reivindicando a mesma coisa.
Dentro desse processo em que um grupo está reivindicando uma coisa, ele começa a perceber que existem outros grupos reivindicando outras coisas. Quando um grupo desse toma a frente de uma reivindicação e de alguma forma ele chama mais atenção, ou ele consegue resolver a sua demanda, ou ele percebe-se mais forte, ele tem como uma obrigação representar os demais grupos, ele tem como levar adiante uma bandeira das demais representações, das demais demandas. Isso é um processo hegemônico. Isso é entrar dentro de um processo hegemônico, que é uma ideia gramsciana também. O Laclau vai adiante porque ele percebe o seguinte: como é que através desse processo hegemônico vão se formar as identidades coletivas? E aí é a grande sacada, a busca dessas identidades coletivas. Laclau vai desenvolvendo essa ideia das identidades coletivas a partir de uma ideia de discurso, que é a mesma ideia da Mouffe sobre o discurso. Vamos lembrar que eles são companheiros e existem muitas divergências ali teóricas, mas existem convergências. O discurso para o Laclau, ele é prática, ele é direto, ele é a praxis a que se refere o Hugo. Para ele não existe essa... Nisso, ele cola muito fácil para a gente que está na filosofia da libertação. A gente quer uma prática, a gente não pode falar de uma coisa que a gente não vive, não sente, não faz e não transforma. Essa é a nossa busca, o Laclau faz isso. Aí vivo eu apaixonada nele de novo. O Laclau faz isso, o discurso é prática. Ele chega num momento assim que o discurso ele é uma categoria que ela precisa ser preenchida o tempo todo. Então você preenche nesta condição hegemônica, nesta formação das identidades coletivas. Se eu estou falando, eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, eu estou transformando, eu estou resolvendo a minha demanda, a demanda do outro, eu estou reconhecendo outras demandas. No caso do Laclau, isso é um processo consensual. Ele quer agregar. E nesse sentido de querer agregar, eu escrevi bem grande aqui para eu não esquecer, há uma busca constante daquilo que é do povo. Essa identidade coletiva, ela precisa ser do povo. Porque se o povo está se reunindo de alguma forma, dentro dessas hegemonias, dentro dessas identidades coletivas, para suprir essas demandas, ela está frente a uma institucionalidade. A institucionalidade aqui a gente vai entender como governo. O tempo todo a gente está batendo nesse governo. E o que é o nosso governo? Um governo neoliberal. Então, essa tomada de frente, essa junção das coisas é direto, é uma luta constante contra o neoliberalismo. Não existe pensar no Laclau e nem na Mouffe, eu vou pensar o que eu vou fazer contra o neoliberalismo. Não, só de pensar eu já estou fazendo. Só de organizar, essa prática é ligeira, ela é constante. Por isso é uma atitude que a gente fala muito de não reagir contra o neoliberalismo. Eu lembro que na época das eleições, antes do nefasto ser eleito, a gente falava muito sobre isso, a gente discutia muito entre nós aqui, né? A gente está o tempo todo reagindo. A gente precisava não reagir, a gente precisava estar agindo constantemente, para que dessa forma a gente não tivesse que reagir num embate, mas que o embate fosse constante, que a luta não terminasse, que não houvesse trégua. A gente não pode esperar que o neoliberalismo, que o capitalismo, que essa cisão de sociedade que vai entorpecendo, que vai oprimindo, a gente não pode ficar o tempo todo esperando que elas façam alguma coisa para a gente reagir. Mas devia ser direto. Talvez chegar até num momento, a Mouffe diria isso, chegar num momento aqui o neoliberalismo é que teria que reagir contra alguma coisa que nós já fizemos. A Mouffe é bastante radical nesse sentido. O Laclau, ele vai tentando fazer essa construção passo a passo, e eu acho que isso é uma herança gramsciana. Quando o Gramsci pensou os conselhos de fábrica, né, organizar a produção dentro das fábricas, depois seria uma forma de organizar a vida, porque aqueles que estão criando a produção material da vida dariam conta de criar toda uma produção intelectual, espiritual, moral da vida. Eu acho que nesse sentido, o Laclau, ele vai precisando dessas etapas, ele vai requerendo essas etapas. Por isso ele vai sempre frente à construção de uma identidade coletiva. E no meu trabalho de mestrado é justamente isso, né? Eu estou pensando como é que se formam as identidades coletivas na América Latina. Isso ainda não está resolvido, então não me perguntem ainda, tá? Eu tenho um mês ainda para ver se eu chego aí. Eu não cheguei. Nessa busca constante do Laclau, e pensar nessa formação de discurso, ele ainda vai dizer que a demanda ela é a unidade mínima a ser considerada para uma participação política.
Sendo a demanda a condição mínima para a participação política, só vai haver uma condição de participação política e de chegar desse reagir para o agir quando tivesse formado realmente uma unidade, de uma identidade coletiva. A MUF, ela é bem mais radical. O Laclau, ele está imaginando uma democracia, por exemplo, em que quando você tem um dado populista, que o populismo ele é uma forma de fazer política, ele é um dado específico, não é um momento, ele vai dizer, inclusive, que quando você tem um líder populista, ele é o corolário de muitas articulações. A MUF já não gosta dessa ideia. Para a MUF, a democracia ela precisa se auto-reavaliar, se auto-qualificar e se auto-inventar constantemente. É aí que ela vai quebrando o neoliberalismo. É aí que ela vai criando, ela vai reabsorvendo e se transformando de novo nas pautas de luta, em resolução das pautas de luta. A MUF é radical, gente. Toda vez que vocês estiverem lendo o Laclau e perceber que ele foi radical no momento, isso é a influência total da MUF. A MUF é radical. Para a MUF é o seguinte, na democracia, o povo é soberano, tanto quanto para o Laclau, mas é num extremo de soberania. Tudo que é feito é para o povo, é para o povo, é diretamente para o povo, mas é constante. Não existe aquele momento em que você para e diz, agora é a vez do povo. Não, a vez do povo é o tempo todo. Não pode haver, inclusive, um único partido que se sobressaia, ou partidos de esquerda que se sobressaiam, ou ainda um líder carismático do tipo weberiano que se sobressai. Isso não existe para a MUF. Inclusive, não existe isso para a MUF, porque precisa se reinventar, não dá para colocar alguém no poder que talvez não queira mais sair dele. Na semana passada, a gente fez uma balbúrdia sobre socialismo e o Hugo soltou aquela bola linda, que eu queria retomar aqui, quando ele falou, né, o que a gente pensava sobre as esquerdas brasileiras, né, ou sobre a esquerda brasileira ou as esquerdas. A MUF ia odiar isso aqui. A MUF ia detestar isso aqui. Ela ia dizer que ninguém estudou, ela ia dizer que ninguém entendeu, e que ninguém sabe que o papel da esquerda, ele precisa vislumbrar o povo. A gente tem uma esquerda tão falha que ela vislumbra a si mesma. Né? A MUF ia sentar nessa esquerda brasileira que a gente tem lindamente. Eu fiz várias anotações sobre ela, eu que estava apaixonada só pelo Laclau, tentando me manter nele, né? Vou ter que encher de MUF meu trabalho também, não vai ter jeito. Porque uma das coisas que ela vai dizer assim, é o seguinte, essa democracia ela precisa ser radical, porque no momento em que ela está se qualificando e requalificando, ela está também olhando essas demandas, embora ela não goste muito do termo demanda. Ela vai pensar a hegemonia como uma outra coisa. Justamente nesse qualifica e requalifica, a demanda, a hegemonia não é única. No caso do Laclau, ele quer entender essa construção hegemônica de um determinado sujeito coletivo. A MUF não quer. Ela quer que a hegemonia se transforme o tempo todo. É hegemônico nesse momento, tem um grupo ali coordenando, devia ser o desejo da esquerda, segundo ela, mas está errado, porque tem que transformar. A hegemonia tem que ser quebrada e reavaliada e reinventada o tempo todo, porque ela entende que a sociedade não é estática. Aliás, duas categorias centrais para a MUF. Duas importantíssimas palavras, antagonismo e conflito. Ela entende que a centralidade da democracia é justamente antagonismo e conflito. Ela diz textualmente, consenso e reconciliação não fazem parte do processo democrático. Consenso, o Laclau, ele busca o consenso. Ele não diz reconciliação, mas ele quer consenso, justamente para a organização e supressão dessas demandas. A MUF não quer. Reconciliação não tem vez. Consenso não tem vez. O conflito é que faz agir o tempo todo. É o conflito que cria as demandas, é o conflito que resolve as demandas, é o conflito que transforma as demandas. É o conflito e o antagonismo que vai fazer com que essa sociedade continue se transformando, porque é da sociedade. É isso que ela vai dizer, é da sociedade, é das populações, é assim que funciona. O povo é soberano e o povo é contraditório. O povo é contraditório o tempo todo, a população é contraditória, não existe uma soberania que seja consensual. Para a MUF,
Por isso é que ela está direto no embate ao neoliberalismo. Ela está direto nisso. Ela não está esperando uma reação, ela é reação o tempo todo, ela é agir o tempo todo. Gente, a Mouffe é louca, né? Assim, tipo, ela é louca. E aí ela vai dizer que existem três momentos que fazem com que os indivíduos, dentro desse conflito, dentro desse movimento de antagonismo, que eles vão agir politicamente em 3 momentos. O primeiro deles é através da razão. É uma razão que faz com que eles ajam politicamente, seja frente às demandas, seja frente ao neoliberalismo. E aí também os interesses, e aí ela diz que a gente precisa combater diretamente os interesses do neoliberalismo, porque combatendo os interesses do neoliberalismo, nós não liberais já estamos colocando a nossa pauta, seja ela antagonista, seja ela se transformando ou não. E aí ela vai dizer que existem as paixões. E o neoliberalismo não pode entender paixão. É uma das coisas que ela vai dizer. E essas paixões, elas não são aquelas paixões no sentido gramsciano, né? Gramsci é um eterno apaixonado. Mas aí ela não está recorrendo ao Gramsci quando ela diz isso. O Laclau recorre, a Mouffe não. Ela não recorre ao Gramsci quando ela está falando de paixão. Mas ela está falando de uma força vivaz que faz com que esse antagonismo não se dissolva, com que aquele conflito não se dissolva. Quando se diz a democracia é barulhenta, para a Mouffe ela tem que ser barulhenta, é intrínseco dessa democracia. Ela não pode, ela não deve funcionar de outra forma. O povo é soberano. Por isso que a Mouffe é uma grande representante daquilo que é chamado de democracia radical, em que nem mesmo a esquerda pode se perpetrar no poder. Jamais. Então, ela vai sempre nesse embate direto. É mudança, é barulho, é antagonismo, é conflito, é paixão reunida, e tudo isso vai fazer frente o tempo todo ao neoliberalismo, não importando as pautas de luta que apareçam. E aí, nesse caso, ela junta de novo com a teoria do Laclau. Laclau, ele não se dissolve achando que o povo precisa de pão e circo, ou que a gente precisa resolver aquelas demandas simplistas, né, de moradia, de trabalho. Ele compreende que existem classes dentro das classes, ou que ainda não deveriam existir essas classes, mas ele entende que existe aquilo que nós chamamos hoje de populações minorizadas. Então, ele não nega a existência e as demandas que a gente tem na população negra, população indígena. Ele não usa o termo LGBTQI+, porque ele faleceu em 2013, mas se ele estivesse aqui, com certeza ele usaria e procuraria todas as outras siglas referentes a isso. Então, no caso do Laclau, eu acho que ele ainda é o filósofo que oferece ferramentas para que a gente pense e tente criar essa praxis. No caso da Mouffe, ela é a praxis direta. Ela não está dando ferramentas, ela diz o que é. Ela não está procurando uma resposta. Ela está direta, ela é, entende? Ela é diferente. Ela, no sentido, ela é o próprio embate. Ela olhou e combateu, ela olha e combate aquilo que ela está vendo diretamente. Então, eu acredito que o Laclau, ele ainda é uma ferramenta. A Mouffe, eu não sei como definir, ela não é uma ferramenta filosófica, ela é o próprio embate. Parecido assim com Rejane. Cara, adorei! Adorei. Depois eu quero saber de uma outra coisa da Mouffe. Eu quero saber como é que a Mouffe viveu, cara. Eu preciso saber da vida íntima da Mouffe. Mouffe ainda vive. Laclau nos deixou em 2013, mas Mouffe ainda está por aqui. Ela é uma figura super interessante. Não, vou esperar o debate, ok. Pode abrir o debate. Então vem cá. Vamos já fazer então o seguinte, eu já vou deixar então a Regiane abrir, então, Rosângela e Hugo, brigadão. Vou pedir que as pessoas, Regiane já vai tomar a palavra, quem mais quiser fazer uso, eu vou pedir para se inscrever no chat, só lembrando que nós temos uma regra, para quem está chegando aqui a primeira vez, independente da ordem de inscrição, se alguma mulher se inscrever, ela passa na frente. Então, a prioridade da fala será sempre das mulheres que estiverem na sala. Então, Regiane, por favor, e quem mais quiser falar, por favor, se inscreva no chat. Obrigada, Wagner. Rosângela, obrigada. Eu já tinha ouvido falar da Mouffe, mas se eu disser que eu já estudei a Mouffe, é mentira. Hoje eu estava relendo Mouffe, ontem e hoje eu estou relendo Mouffe justamente para hoje,
Porque toda vez que eu começo a agregar coisas, Daniel Pansarelli tem um infarto e tenta me bater, né? Ah, então, segue assim. Eu tô rezando para ele, eu tava rezando já para ele não estar aqui, graças a Deus, né? Então, segue Enfim, assim. Seja mufiana. Então, mas juro para você, Rejane, eu li essa mulher hoje, eu pensava em você. Arrasou, adoro. Olha Mulher, que me conte aqui. Eu aprendi com um professor chamado Eduardo Oliveira que é interessante a gente prestar atenção na vida íntima dos intelectuais, porque essa vida íntima ela diz muito sobre a produção intelectual destes. Então eu fiquei interessada. É um rapaz, eu não sei se você conhece, mas enfim, eu aprendi isso com ele e tenho prestado atenção, sabe? E isso, de fato, tem me dito muito mais para compreender da produção intelectual de alguns que me interessam. E aí você me despertou mais sobre a MUF, porque lá atrás, muito lá atrás mesmo, eu tive esse contato, mas eu confesso que eu não me debrucei. E aí eu quero saber de você, já que você fez esse movimento, né? O Laclau parece interessante também, mas ainda, a meu ver, conservador, obviamente, senão você não me compararia com a MUF. Eu não entendo como é que essa conexão se deu, essa MUF com esse Laclau, e entender isso, se você prestou atenção nisso. Você disse que a Suzy, por exemplo, chamou atenção, né, para o fato de que a produção de ambos interferem, porque são das relações íntimas, são dos afetos. Mas quem era a MUF antes do Laclau? Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Não sei se você parou para prestar atenção nesses detalhes mais, assim, da construção dessa pessoa, tá? Entende o que eu quero dizer? Para além do que é a produção intelectual, mas aquilo que constitui essa identidade da MUF, que se desdobra nessa produção intelectual tão fantástica que você trouxe para nós aqui agora. Eu acho que eu quero começar aí. Talvez eu fique te devendo muitas coisas, mas assim, o que eu já gostei, assim, que eu fui lá buscar da MUF, ela é arretada. Ela me lembra você, também me lembra a Suzy. Ela começa assim, ela é sueca. Imagina uma mulher fazer filosofia na Suécia, aquele lugar frio, que só tinha homem fazendo filosofia ali no meio da Europa. É daí que já parte o interesse dela em ser radical, em radicalizar as coisas, e ir ao extremo de tudo aquilo que ela puder ir ao extremo. Tanto que ela não se interessa por um europeu, né? Ela é companheira do Laclau por pouco mais de 30 anos, um argentino, sul-americano, que flertou muito com a esquerda argentina, que era amigo da Cristina Kirchner, né? Escreveu muito sobre isso, ele olhou muito para a Argentina. Deu ideias políticas bastante importantes ao governo da Argentina. Mas a MUF, justamente, ela começa quebrando aí. Acho que ela não aceita muito o lugar ao qual ela estava relegada naquela filosofia europeia. Então, ela vai estudar a política. E uma das entrevistas dela, ela diz assim, que ela gosta de observar o mundo e prestar atenção em que mecanismos ela pode quebrar e que mecanismos ela pode recriar. Eu acho que já te deu vontade de ler um pouco mais. Sem dúvida. Parece tu, Rejane. Mulher, e esse envolvimento dessa mulher com os movimentos feministas, com as discussões de gênero, como é que é isso? Ela percebe todas essas coisas, mas o embate dela é político. Ela quer uma democracia radical e ela vai radicalizar nesse sentido também. Porque isso não é simplesmente uma demanda para ela, né? É algo que tem que ser vivido, é essa praxis. Então, assim, se está incomodando alguma coisa aí, ela vai para cima também. Mas ela está tentando olhar de uma forma mais abrangente. A luta feminista em si, nos termos que a gente está pensando em estudando aqui, ela não está exatamente engajada, mas ela está pensando numa democracia radical, justamente para não ter que pensar nisso de forma mais restrita. O negócio dela é ampliar. Ela é explosiva. Quer completar, Hugo? Não, eu acho que é isso. Acho que um detalhe importante, né, quando você fala dessa radicalização da democracia, ela chama bastante atenção a um componente que é a democracia. Ela não é só a sua natureza, a verdadeira democracia, a sua natureza não é só antagônica, ela é agônica. Isso é muito legal, né?
Por quê? Porque esse componente das antagonias, todas elas existentes, a partir das diferenças, e aí é legal, e isso vem a calhar com aquilo que eu falei do Dussel também, né? Não há sistema perfeito, então sempre as diferenças estarão ali e sempre haverá gente insatisfeita. Essa insatisfação daqueles que não estão contempladas na ordem vigente, é justamente essa agonia que a MUF chama atenção, que é muito salutar para a democracia, e sem isso não há democracia possível, né? Então, e o respeito a essa agonia é justamente aquilo que vai fazer de um sistema menos opressor ou não, né? Não só o respeito, mas também a contemplação. Né? Eu achei um trecho aqui que eu tinha anotado. Ela fala que a presença do antagonismo na democracia é uma presença tão forte que ela é sem possibilidade de reconciliação. E aí ela retoma essa ideia do Dussel quando ela fala assim, todo consenso geral é gerador de uma exclusão. Em algum momento você vai ter uma exclusão. E aí você faz o que de novo? Você volta na ideia de discurso, você volta na ideia de embate. Não há reconciliação, continua sendo antagonista. E continua na busca de uma resolução para aquele momento. É por isso que ela fala, inclusive, que o poder é um lugar vazio, ele pertence só ao povo, e ao povo em coletividade. Muito bom. A gente está precisando tomar uma cerveja, Rejane. Gente, para tomar cerveja todo mundo junto, certeza, né? Começa a fazer gente, encontro presencial. Por favor. É por isso que eu quero, todo dia eu falo, gente, sobrevive. Tem mais coisas aí, próximos capítulos. Será no próximo capítulo. Antes, nós temos 3 pessoas inscritas. Teve um comentário aqui no chat da Samantha Lopes. Eu vou ler, Samantha, se você quiser fazer uso da palavra, também pode ficar à vontade. Quer que eu leia ou você quer falar? Oi, boa noite a todos. Não, pode ler, fica à vontade. Foi apenas um comentário. Eu tô aqui na torcida babando aqui pela minha colega e amiga Rosângela. Linda, muito bom. Mas fique à vontade para comentar e tal. Então, seja bem-vinda. Eu vou fazer, então, a leitura do comentário da Samantha. Nós temos 3 pessoas inscritas. Eu queria ver se vocês topam dos 3 fazerem as perguntas, e aí vocês respondem em bloco. Pode ser assim? Então, o comentário da Samantha foi muito bom, Rô. Essa análise sobre o conflito, antagonismo e o vir a ser na sociedade. Lembra muito Nietzsche, em certo ponto, claro, no tocante ao agonismo da democracia. Esse foi o comentário da Samantha. E eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, vai abarcar um pouco a fala dos dois, tanto do Hugo quanto da Rô. E já quero dizer assim, o Dussel eu já li alguma coisa, o que eu sei de Laclau e MUF que é o que a Rosângela apresentou, ou das aulas da Suzy. A Suzy tem trabalhado, inclusive hoje nós pegamos um dos textos da MUF. O Hugo, ele trouxe na fala dele a questão da falta de criatividade. E aí eu fiz ele continuou falando, ele entrou na questão da ética, e fala do deixamos de pensar, né? Foi deixado de discutir. Isso na fala dele. A Rosângela, na hora quando ela toma a palavra, ela diz que só pensar já estou fazendo, então o pensamento já é um ato, né? Já teria uma praxis, se é que eu anotei certo. A minha pergunta é a seguinte, uma coisa que nós temos discutido, quando, por exemplo, nas aulas da Suzy, lá no doutorado, para pensar a contemporaneidade, é a questão da imaginação e da criatividade. Nesse sentido, essas transformações que a MUF e o Laclau mesmo fala, de que, no caso mais a MUF, que a democracia deve se reavaliar e se reinventar, por que isso não está acontecendo? E aí, uma provocação. Por que isso não está acontecendo? E será que nós estamos com um problema de imaginação e de criatividade? E nesse sentido, por que nós estamos travando na hora de usar disso que é tão natural? A gente resolve problemas do dia a dia. O professor numa sala de aula resolve o problema de não ter conexão. Resolve o problema dentro de casa, uma dona de casa, um dono de casa, né, um pai, uma mãe dentro da casa, dá um jeito para montar lá a comida e
tratar do seu filho. Mas e quando isto é pensado na comunidade, ou na democracia, né, nesse contexto maior, o que está nos travando? Quem está inscrito na sequência está o Pedro Gontijo e depois o Duda. Ok. Então, boa noite a todas e todos. Obrigado, tanto Hugo como Rosângela, por essas falas iniciais aí para poder provocar o debate. E eu achei que eu gostei muito, eu estava com alguma ansiedade até para a gente estar participando aqui hoje, ouvindo vocês, porque as falas, a temática em si é uma temática muito instigante, né, dado que não é para a gente pensar simplesmente os autores, nem é pensar simplesmente a conjuntura, mas é pensar como é que esses autores também contribuem para a gente poder pensar a conjuntura, que ferramentas, né, apresentam, e todos dois fizeram aí uma série de resgates que eu acho muito interessante. E aí me lembrou, por exemplo, não sei, e depois a minha ideia é até perguntar como é que vocês pensam isso, me lembrou muito uma tentativa de encontro, por exemplo, entre o Dussel e a Chantal Mouffe, que eu tentei fazer há uns 2 anos atrás, que eu estava tentando pensar como é que algumas tendências da esquerda faziam a discussão sobre o papel do Estado e das lutas sociais. Porque na década passada, no início da década passada, a gente teve um livro que criou alguns reboliços, que foi aquele livro, não sei se todos conhecem, do John Holloway, que ele Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, né? Era um livro e depois ele lançou um outro agora no início dessa década também, sobre fissuras, né, no capital, onde a aposta dele é muito uma aposta de que o principal caminho, digamos assim, dos segmentos populares seria o não de buscar propriamente a ocupação do Estado. Na avaliação dele, as ocupações de Estado pelos setores populares, a tentativa de construção de governos populares fracassaram ao longo do século XX, não conseguiram, na verdade, acabaram que as forças de governo, as forças do próprio capitalismo, elas muito mais capturaram, né, capturaram as lideranças de esquerda do que provavelmente as lideranças de esquerda conseguiram transformar o capitalismo. E houve uma reação muito interessante a essa obra do John Holloway, onde eu coloco, na verdade, essas duas figuras, né, tanto o Dussel fazendo uma afirmação da importância das lutas populares, mas fazendo uma defesa também da importância da ocupação do Estado, da democracia representativa, né, e da Chantal Mouffe, né. Então, acho que ambos fazem uma defesa dessa importância. A Chantal Mouffe para mim, por exemplo, tem uma importância muito interessante no debate na Espanha, que ela é uma grande inspiradora e, talvez eu diria assim, uma espécie de intelectual, né, muito vinculada à própria trajetória do Podemos, né. E se a gente vai verificar, uma série de movimentos sociais em diferentes lugares aí do mundo acabaram, para poder conseguir dar consequência política àqueles seus anseios e suas lutas, se transformaram em partidos políticos, né? O Podemos nasce como movimento, se transforma em partido político, né? O Syriza nasce como movimento, se transforma em partido político, né? No Brasil, o PT nasce primeiro de uma série de lutas e se organiza como partido político. Então, essa importância da luta institucional, que para ela é muito interessante por essa característica que o Hugo lembrou agora na segunda fala dele, do agonismo, né, e que também apareceu na fala da Rosângela, que é assim, ela faz uma crítica, por exemplo, a figuras como Habermas e o John Rawls, no sentido desses autores pensarem a política como lugar de construção de consensos. E ela vem propor, não, lugar da política é lugar justamente de conflito. É lugar do conflito, mas, na verdade, tem uma pegadinha que eu não sei até que ponto eu concordaria com ela, porque assim, tem que ter um consenso básico. É que, no campo político, eu não posso tratar o outro como inimigo, eu tenho que tratá-lo como adversário. Porque se eu trato como inimigo, eu quero eliminá-lo. Aquilo que a gente vê na política nossa, exercida pelo bolsonarismo, né? Eu acho que fazer essa ligação é importante. Quer dizer, ela apresenta algumas chaves de leitura sobre como é que devem ser as relações políticas, que parece que foi muito interessante para a Europa nesses tempos, nessas décadas, mas que eu vejo que tem muito a ver também com a realidade que a gente vive no Brasil atualmente, do que é a especificidade desse espaço do político e como é que as forças políticas, que são antagônicas, podem conseguir, nesse espaço político, né, encontrar caminhos de, no mínimo, tem que se construir um consenso de respeito à possibilidade do outro existir,
e do outro divergir, né? Eu vou ficar por aqui, teria outros elementos, mas acho que já até falei bastante, mas queria ver como é que vocês pensam um pouco essa relação, né, de repente, desses autores, no que se refere a essa questão do Estado, se você tem alguma reflexão sobre isso. Obrigado. Vai lá, Duda, pode já emendar. Primeiríssimo, agradecer a Rosângela e ao Hugo. Os dois são, com toda a intimidade, os dois são safados, né? Coloca num curto espaço de tempo questões agudas para a gente pensar uma vida inteira, mas, enfim, são safados gostosos. Eu estou aqui querendo dividir com vocês uma pergunta para a qual eu, coletivamente, tenho investido muito tempo em tentar responder, mas eu quero socializar só a pergunta, que eu já coloquei aqui em outras atividades, mas que, quem sabe, hoje consiga elementos mais substantivos, né? Eu estava um pouco pensando nessa coisa, assim, entre o que a gente chama de pensamento, quando fala de radicalização, de prosa, de proposta, de estratégia, etc., e isso vai para os temas de identidade, hegemonia e tal, como o que eu poderia chamar de cultura, como o conjunto das praxes, né, das práticas culturais de nossos povos espalhados no mundo inteiro e na época. Então, quando eu estava diante dessa coisa de pensamento e mundo, que nem sempre coincidem, é muito mais fácil ser radical no pensamento do que na praxis, né, por questões de poder, simplesmente, né, por questões de possibilidade. Eu me coloquei a seguinte questão para a gente. Então, não estou me colocando fora, mas que eu gostaria muito de ouvi-la e ouvi-lo. A você, Rô, e a você, Hugo. A gente tem uma característica nos movimentos sociais populares da diversidade. A gente se pauta pela multiplicidade, pela diversidade, pela não produção, em uma palavra, de uma espécie de unidade que nos dê uma identidade coletiva. Nós existimos, sobrevivemos e pressionamos, inclusive, o Estado, a sociedade civil, justamente por essa característica de multiplicidade que nós temos. Nossas pautas são múltiplas, então, e não raras vezes, inclusive, conflituosas entre nós mesmos. Basta ver as pautas recentes do movimento de mulher, de sexualidade, movimento negro, ecológico, por exemplo. Então, isso é uma nossa força. E isso vale também para outras práticas culturais que não é movimento social, como, por exemplo, as religiões de matriz africana, a capoeira, o jongo, o samba de roda, essas práticas culturais que alguns chamam de populares, que também têm a mesmíssima característica de ser múltipla e não de ser única. No entanto, no diálogo com o Estado, ou seja, para a formulação de políticas frente à instituição Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, nos exige uma unidade que nós não temos. Essa unidade que talvez passasse pela hegemonia, e que é uma estratégia fundamental para fazer valer nossas pautas, a qual a gente não pode dispensar. Todas as vezes que a gente se tornou, nesse sentido, uma unidade coletiva, a gente perdeu para dentro das práticas culturais. Todas as vezes que a gente manteve as práticas culturais mais intocadas, a gente não conquistou direitos políticos universais. Esse é o drama que eu queria botar aqui e dividir com vocês, porque parece que é assim, quando a gente não abre mão da nossa identidade plural, a gente perde nas pautas comuns de avanços de direitos. Quando a gente adere às pautas de identidade comum por direitos, a gente perde na nossa força de diversidade de prática cultural. Parece que é fácil a resposta, é conciliar as duas coisas, mas ela é mais do pensamento do que mundo da vida, né? E aí, aproveitando isso, essa é a minha primeira questão, a segunda, eu vou terminar por ela, eu tinha 3, eu vou fazer 2, porque eu já falei muito. A segunda é sobre esse ponto que, particularmente, o Hugo levantou no início, com o Dussel, da ética ser universal. É curioso, para mim, muito curioso. A ética é universal em Dussel e a ética é racional nele. A base dele para isso é o Levinas, onde a ética é uma abertura para o infinito e ela é desejante, mais que racional. Eu sempre dou um pulo quando eu penso assim, a ética ainda pensada no crivo do universal, mesmo bem intencionado, mesmo no paradigma da libertação, isso não dá margem para uma espécie de, eu estou forçando demais as palavras, mas de uma espécie de colonialismo ilustrado contemporâneo,
Porque se essa bendita ética é universal, o que a gente faz com as práticas culturais particularistas ao longo do tempo que demandaram éticas que podem ser universalizadas, percebe? Como as indígenas, como as africanas, como as ciganas, como, enfim. E isso me coloca um grande problema, não só do pensamento categorial, mas como da praxis, ou seja, a ação no mundo, né? Enfim, e a gente fala muito no século XXI de fissuras, rasuras, frestas. Parece que, eu concordo um pouco com a análise inicial do Hugo, que é assim, a gente está com medo de falar de estruturas, de falar de Estado, de falar de política com P maior, de falar de poder, e o exercício do poder, sim, tomando posição. Muito do nosso discurso de esquerda, eu termino aqui, muito do nosso discurso de esquerda, de multiplicidade, foi jogado contra nós, a gente perdeu a hegemonia do poder, e agora a gente está sobre o lastro de um nazifascismo, com face militar e pentecostal. Então, é de tomar muito cuidado. Por outro lado, a gente não pode recair nos discursos totalitaristas da esquerda que resultam em opressões das quais a gente já viveu, no socialismo real, etc. Então, a pergunta para vocês não é de receita, né, assim, como sair disso, mas é como que vocês pensam esses pares antagônicos que a LAMUF movimenta não só a prática democrática, como a prática do pensamento sobre a democracia, né? Mas é necessário tomar posição. Bom, se organizem aí e vê quem vai começar. Hugo. Não sou besta? Tá bom. Tá, eu vou, sem nenhuma pretensão, né, de dar resposta a nada, para a gente dialogar um pouquinho. Eu quero agradecer muito a presença de alguns colegas que nunca tinham frequentado o seminário, estão por aqui. A Gláucia, lá da Heliópolis, valeu, Glau, tamo junto. O Aldo tá por aí também, velho de militância já. E sejam muito bem-vindos e voltem sempre. O André tá por aí também. Muito a Samanta, bem-vindos minha aí. companheira de mestrado. Legal. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que é muito legal, assim, porque foram questões, de fato, aí que vão ao centro das questões que nós pensamos em trazer, né, Rô? E é bacana, né, quando a gente pensa uma coisa e a nossa intenção, ela foi bem captada ali, porque os discursos estão a partir delas, né? Ô, Samanta, tem uma coisa legal nesse livro que eu falei, 14 Teses de Ética, do Dussel, tem um capítulo que ele vai falar do Nietzsche, e olha que legal, ele vai falar do Nietzsche justamente na questão da materialidade sofrente. Ele fala do Nietzsche, o Feuerbach e o Schopenhauer, se eu não me engano. E aí, do Nietzsche, com certeza, ele vai falar justamente dessa questão, né? Não adianta ter só um princípio material para a ética, mas esse princípio material não pode ser absoluto, né? Depois eu vou partir daqui também para conversar com o Duda, né? Esse princípio material da vida, ele é encarado intersubjetivamente em comunidade, né? E aí a questão do sofrimento subjetivo é fundamental, né? Então, muito legal que você tenha percebido aí alguma relação, Samanta. Tem muito a ver aí nessas coisas, né? Ô, Wagner, espero ter comentado aí a contento, Samanta, senão depois a gente volta a falar se você quiser. Não, o Wagner obrigada falou mesmo pelo comentário. Só brevemente que eu ia dizer que eu sei como é difícil, né, inserir o Nietzsche nesses debates na questão a política, né, a democracia principalmente, mas obrigada enfim, por ouvirem, né, e dar essas pontuações. É muito interessante, porque dentro do círculo nietzschiano, falar de Nietzsche política é muito complicado, porque não é um tema no qual ele se volta com essa especificidade, né? E, enfim, ele pega a política para debater algo muito mais profundo, que é a moral. Então, muito me interessou a discussão que vocês trazem, e tem muito a ver, sim, né? Então, obrigada mesmo aí pela ponte que vocês estão fazendo e propiciando. Legal, muito bem-vinda. Depois, se eu falar uma besteira aqui agora, eu vou fazer uma piadinha de mau gosto, depois qualquer coisa, a Rô tenta emendar com você aí depois, né? Não leve a mal. Mas o Nietzsche, apesar de um grande misógino, ele tem umas coisas legalzinhas no pensamento dele, né? Mas ele é misógino, né? Enfim.
Vamos lá. São vários os debates. Eu não entro nessa, não. Eu vou tomar uma cerveja aqui e só escuto os debates. Melhor. Então, tem essa questão, Wagner, foi muito legal você falar disso, né? Trazer essa questão da imaginação e da criatividade. E aí você falou, na micropolítica, que a gente pode falar aqui, ou na microesfera, né, na casa, a gente consegue, quando nós temos autonomia, nós conseguimos aí ter criatividade, porque, gente, né, não tá dando, né? O gás está sem conto, o quilo de carne tá quase isso, a gente tem criatividade, senão a gente não estava aqui, não estava vivo, né? E eu acho isso muito importante, Wagner, como que o neoliberalismo, ele vai cada vez mais nos levando ao micro, né? E aí, no micro, a gente consegue se virar, né? E por que essa mesma criatividade que a gente consegue no micro, na micropolíticas, né, nas microesferas políticas, nos microcampos, a gente não consegue na política macro? Aí eu penso que é justamente porque o neoliberalismo tirou essa capacidade de nós nos reunirmos, né? A capacidade da comunidade, né? Daquilo que é comum, né? E cada um só se enxerga no micro, né? E cada vez mais eu estou cada vez mais preso em minha casa e me enxergo como indivíduo e menos em comunidade, né? Olha que absurdo, né, gente? Para a gente chegar a se convencer que nós somos indivíduos e não comunitários, né, socialmente, mundialmente falando, hegemonicamente, né, pelo menos no modo de vida ocidental aí, e não somos todos que vivemos isso, graças a Deus, aos orixás, aos santos e a todas as entidades aí, né? Então, olha a abstração, né? Nós estamos mais convencidos da abstração conceitual, né, que somos indivíduos do que de fato é muito fácil a gente compreender que nós somos comunitários, né? Então, a meu ver, eu acho que um caminho bom de debate estaria por aí, né? A individualização nossa e, com isso, ao mesmo tempo, podando a esfera do comum, né? E isso para tudo, né? Se a gente leva para o âmbito ético, erótico e também o político, né, a gente consegue caminhos interessantes de discussão aí, né? Pedro, meu caro Pedro, esse livro do Holloway virou de cabeceira, assim, eu adoro, assim, justamente por isso, né, Pedro? É por aí mesmo que essas reflexões aqui estão apontando, né? Quer dizer, uma primeira coisa que, diferente do que o Holloway está propondo lá, de simplesmente ignorar o Estado, né, é muito perigoso, né? Numa perspectiva do Celiana aqui, eu vou falar especificamente do Celiana, depois, se a Rô quiser, ela fala mais muffeniana aí, né? Ou muffeana. Mas para dizer, para o Dulce é muito perigoso, justamente porque o Estado que detém a hegemonia da totalidade vigente, que é justamente a hegemonia que nós queremos conflitar, né? Combater e que não tenha, né? Então, disputar o Estado para transformar as instituições e o próprio Estado, né, é também nosso dever, e ao mesmo tempo que nós fazemos a política aqui embaixo, né, a política do micro, que é desde baixo à esquerda, né, aqui ele é zapatista até o último fio de cabelo, né, então a política de verdade, a política do dia a dia, a política que nós fazemos é a de promoção, de potencialização, de consideração do poder popular, desde baixo. Né? Agora, a gente não pode deixar espaço do Estado vazio, porque senão a política que nós fazemos aqui embaixo ela é muito facilmente detonada pelo poder do Estado, que concentra, sobretudo, a hegemonia do poder, inclusive o poder bélico, né, sobre nós. Né? Então, seria uma ingenuidade aqui para o Dúcio até pensar em ignorar o Estado. Né? Não, né? São duas esferas de combate com dois interesses diferentes, né? Ao mesmo tempo propomos e promovemos poder popular, né? E as instituições populares, criamos novas instituições de políticas e de poderes populares, desde aqui, entre nós, por nós mesmos, e aqui eu faço a discussão, os meios de produção aqui não poderiam ser coletivos e formados por nós mesmos, né? A gente tenta fazer isso, né? De alguma forma, em outro espaço, que é a analética, e aqui, de alguma forma, a gente faz isso também. Isso aqui é um meio de produção de conhecimento e também é coletivo, né? Só que não promove nossa vida, né? Talvez esse não é a intenção, mas poderia ser. Nós poderíamos tirar nossa vida daqui, né? De um coletivo que se organiza e propõe como nós somos professores, nosso meio de produção é esse, e nós vamos dar aula, nós vamos produzir a nossa vida a partir disso aqui. Isso seria uma instituição
micropolítica, né? Importantíssima, porque ela vai promover fluxos, e aí o Euclides Mance, né? Ele trabalha há muito tempo isso, né? Ela promove não só os fluxos econômicos materiais para nós promovermos nossas vidas, mas também promove fluxos culturais e nas instituições sociais que vão justamente tomando espaço no Estado, né? Então é de baixo para cima e ao mesmo tempo não ignorar, né? Eu acho que é um pouco disso, Pedro, se quiser, depois a gente pode continuar. E muito obrigado pela pergunta a todos, né? Bom, Duda, quando fala, ele estremece, né? E aí, Duda, eu arrepiei inteirinho quando você falou, né? Porque esse é um dos nós ali Posso que eu falar? tô... Claro, por favor. O Duda fode com nós, né? Eu lembro... Eu Você que está não ouvindo... resisti, foi mal. Foi sem querer, mas é que estava aqui eu ia acabar falando, entendeu? Aí eu falei. Deixa eu fazer uma consideração. A você, senhor, senhora, que seu filho pediu gentilmente para que você assistisse essa fala que está no YouTube agora, releve, né? Nós também fazemos. Isso é conhecimento também. Brincadeira. Depois, como eu edito, eu tiro essa parte toda, tá? Brincadeira também. O palavrão, ele é uma potencialidade, né, argumentativa aqui. Até me perdi. O Duda, vamos lá, Duda. Então, Duda, esse é um dos nós, assim, que eu estou justamente agonizante aqui, né? Na pesquisa, é aqui que eu estou parado, e eu estou pensando exatamente um pouco disso, que você, não com essa propriedade toda própria sua, né? Criativa, imaginativa sua de organizar os conceitos, e você me ajudou muito com isso, né? Porque é isso, né? Essa antagonia, justamente, né? Se nós, por um lado da balança, abrimos mãos daquilo que nos é próprio, né, em muitas frentes de luta, né, daquilo que é particular de uma frente, para formar algo mais comum, né, nós acabamos por perder aquilo que era muito caro e que era particular, que era a raiz dessas pautas que acabam sumindo no geral. Né? Não sei se foi exatamente isso, se não for, você me corrige, por favor. E se, por outro lado, né, nós pensamos exatamente em representar essa particularidade nossa, como apontou o Dúcio antes com a pauta hegemônica, né? Não, então vamos lá, vamos teto, tá, vamos querer teto, mas teto, a gente sabe que as mulheres negras devem ser, de fato, preferidas aqui, no sentido de que é mais emergente a situação delas, né? E etc. Tá, tudo bem, conseguimos teto, e aí? As pautas hegemônicas que possibilitam, de fato, que as pautas particulares sejam contempladas, elas são pautas muito localizadas, né? Por exemplo, vamos tirar Bolsonaro. Essa é uma pauta que eu chamaria, nessa reflexão, de uma pauta vazia, né? Que daí eu acho que traz um grande problema, que é justamente isso. Tá, vamos tirar Bolsonaro, e aí? Vai melhorar? Vai melhorar no quê? Para quem? Como a gente vai fazer depois, né? E quem vai colocar no lugar? Tem uma série de questões que a gente não consegue responder, justamente porque a gente não tem, de fato, uma unidade mínima, né, que seja funcional na praxis política, né, que permita a gente dar respostas rápidas e respostas precisas para problemas que nós formulamos e até, de alguma forma, conseguimos enfrentar, mas que a gente não consegue se ver e manter a nossa raiz e, ao mesmo tempo, aquilo que queremos enquanto conjunto de sociedade. E aí eu não tenho dúvidas, Duda, que você está corretíssimo em dizer que isso se deve muito justamente porque deixamos de pensar categorialmente, né? Quando a gente pede socialismo ou barbárie, eu sou muito crítico a esse termo, barbárie, né? Justamente porque se a gente está falando que o socialismo né, aquilo que queremos, todos aqueles que não querem socialismo como o nosso são os bárbaros, então. E aí a gente acaba já por excluir, né, como nós fizemos sempre na sociedade ocidental, né? Então, aquele que não concorda com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu estou querendo, acaba por ser meu adversário, né? Então, a política se faz sempre, o Pedro retomou isso de uma forma muito interessante, a política se faz sempre nesse excluir, né? Então, aqueles que vêm comigo, a gente tenta formar uma hegemonia daqueles que querem isso, mas e os outros? E as outras, né? Então, eu acho que o caminho está bem por aqui. E aí, não sei se ajuda muito, Duda, mas eu tenho acreditado, né? E eu estou testando isso na prática mesmo, né? Que é o quê?
não deixar de que as grandes categorias políticas se percam, mesmo que sejam categorias já ultrapassadas e que a gente sabe que talvez não funcionem mais, mas que são categorias que vão nos ajudar a pensar outras coisas. Por exemplo, socialismo, né? Então, vamos construir o socialismo. E que socialismo é esse? Aí a gente começa a discutir sobre socialismo, né? Até que o socialismo não seja mais socialismo. Opa, mas se ele vai, né, ser ecológico, se ele vai ser, a economia não vai ser planificada, se ele vai, os meios de produção podem tanto ser coletivos como privados, como do Estado. Então, a gente não pode chamar isso de socialismo, vamos chamar de outro nome, né? E aí o nome já vai pouco importar, né? Mas a prática política cotidiana é que vai decidindo isso, e desde baixo à esquerda, né? Tem alguns projetos que eu poderia citar, quais eu tenho percebido e que eu tenho investido bastante energia para ajudar a construir. Por exemplo, as cozinhas solidárias, né? Construção de cozinhas solidárias em lugares vulneráveis, né? Para fornecer alimento gratuitamente, né? E ali a gente está disputando justamente a questão da alimentação e do mercado de consumo e de tudo isso com alimentação saudável, né, pelos pequenos agricultores. E quando a gente está ali comendo, a gente está discutindo alimentação junto com as famílias que estão ali e também está discutindo socialismo, porque como pode dar de graça comida para os outros, comida de boa qualidade, né? Um outro exemplo são os centros socialistas, né? Então, vamos construir centro socialista que tenha um em cada bairro do país. Vamos construir esse negócio, né? Já estão construindo, né? Então, o que vai ser o centro socialista? O que estão sendo já? São centros de referência de discussões de socialismo. Vamos discutir teoricamente socialismo, mas vamos também ver as vulnerabilidades do bairro e vamos aqui tentar saná-las, né? Então, tem gente precisando de casa. Opa, mutirão, funciona? Quem pode ir lá, vamos bater laje. A gente já fez isso historicamente, a gente perdeu isso, né? Então, o centro de comunidade, o centro social, né? A categoria do que é social, ela já ajuda, né? Ainda que eu acho, particularmente, não é a minha categoria. O meu campo de disputa não é o socialismo. Eu quero uma outra coisa que eu não sei o que é, mas que vai para além do imaginário do socialismo. Mas como eu não sei o que é ainda, eu me junto com esses companheiros e companheiras que querem construir isso e vamos lá discutir, influenciar desde uma perspectiva de libertação e tentar ver se a gente chega a consenso para construir outras coisas, quais eu não sei o que é. Desculpa, eu falo muito, mas para tentar dialogar com as ótimas, excelentes perguntas que, a meu ver, são fundamentais. E aí a questão da ética, Duda, não podia esquecer, eu vi aqui na anotação agora, né, universalismo, né? O Dussel, nesse 14 Teses de Ética, ele faz uma coisa muito legal, diferente da ética da libertação. Na ética da libertação, ele propôs ali alguns princípios universais, né? A gente poderia aqui rapidamente enumerar como princípio material, que é a vida, princípio formal, que é o consenso, princípio de fatibilidade ética do bem, né? Que é o que é possível ser praticado ou não, de uma perspectiva antifetichista, né? 4 princípios aí universais. Esses princípios, eles já são bastante esvaziados de conteúdo, mas ainda eu concordaria com você, né? Para fazer uma ética da libertação, necessariamente, eu preciso disso, né? No 14 Teses de Ética, ele revê justamente naquilo que eu falei no começo, a divisão do que é ética e do que é moral. Quando ele define bem essas coisas e fala, as morais são particulares e constituídas historicamente e culturalmente. E a ética tem essa pretensão de universalidade, só que a ética, os princípios ficam mais esvaziados ainda. E aqui a gente não vai ter tempo para poder trazer o que ele faz. Uma coisa são os princípios materiais, formal e de fatibilidade, em perspectiva antifetichista, no âmbito das morais, que são todas elas particulares, e ele vai falar de cada um desses princípios lá, como isso poderia funcionar na moralidade, que são particulares de uma forma libertadora e não opressora, obviamente, que não vise uma totalidade, daí por diante. E uma outra coisa é quando apela para pretensão de universalidade na ética, para tentar influenciar as morais particulares, os conceitos são ainda mais esvaziados de sentido, de conteúdo, desculpa. São mais esvaziados de conteúdo e eles apelam mais para o sentido, que é o sentido de libertação, por exemplo. Então, a questão da vida material, por exemplo, é preservada. Mas que vida é essa? O que é vida?
Por exemplo, uma tribo ainda aborígene que sacrifica alguns membros por conta de determinadas particularidades, ela pode ainda assim agir em prática de libertação? E a resposta é sim, justamente por conta da constituição moral, que é muito particular e peculiar. O princípio da vida ali respeitado, ele é um princípio histórico e, portanto, a própria concepção da vida que se tenha, eu estou falando da vida para falar do princípio mais fundamental da ética dele, que é o material da vida, né? Mas os outros, então, mais consenso. Que tipo de consenso é possível? Né? Não, né? Não vamos chegar a consenso de pauta hegemônica nenhuma. Né? Então, o que a gente pode... Bolsonaro cair é um consenso? É um consenso, legal. Então, vamos lá. E depois do Bolsonaro? E para o Bolsonaro cair, eu não me preocupo, assim, e aí, particularmente, aqui, fazendo uma leitura, eu não me preocupo de estar do lado do Kim Kataguiri na manifestação, né, do Bolsonaro cair. Né? Então, eu estou dando esse exemplo caricato, né? E desculpem, né, pela imagem, mas é isso, né? Unidade na ação, né? Não, ele também quer que o Bolsonaro caia? Que bom, vamos lá. Agora, e quando é uma pauta que ele chama e que eu posso concordar, eu vou também? Né? A resposta aqui seria, se é o respeito à alteridade, se é um princípio universal, eu também deveria ir. Né? E se eu não vou, é porque, já que aquilo é um respeito à vida e daí por diante, né? Uma pauta que não seja minha, mas que contribua para a vida de milhares de pessoas, né? Então, o universal aqui, ele está nesse sentido, né? Por aí, mas depois, Dudinha, a gente vai, se você quiser, a gente pode conversar mais aí. E com certeza você tem muito a me ensinar também nesse quesito. Desculpa, falei muito, né? Uma das coisas que me atrapalham, assim, esses tempos estranhos, né? Esse tempo que separa a gente fisicamente das pessoas que a gente gosta e admira. O tempo em si mesmo, antes da pandemia, porque a gente deixava isso acontecer. E agora a gente pode pôr a culpa na pandemia, a gente precisa que ela acabe logo, porque eu me lembro muito bem, assim, da última vez que eu estive fisicamente perto da Rejane, do Duda, da Samantha, da Aline, né, do Hugo, e vocês são muito caros para mim. E eu digo isso porque é impressionante como se eu acredito, assim, cruamente e fortemente, que se eu tivesse mais tempo para conviver com o Hugo, a gente ia concordar em mais coisas ainda. Porque conforme ele foi falando, as perguntas foram chegando e as respostas do Hugo foram chegando, impressionante como assim, a gente converge em várias delas. Quando você disse, Hugo, assim, eu até uniria, né, Samantha e Duda, é uma coisa que eu faria, por exemplo, assim, eu não tenho um grande entendimento de Nietzsche, é muito raso, eu diria. Mas eu penso muito nessa ideia de muitas morais, né, ou de morais diferentes, porque eu vou contra aquela ideia kantiana, sabe, de moral única e tal, uma moral universal, e aí eu tenho Nietzsche, né, com as suas morais individuais, ou as suas morais mais interessantes, eu diria. Talvez eu juntasse essas duas questões, assim, em alguns aspectos. Eu acredito na reinvenção. Eu acho que eu estou ali nos dois, com a questão da Samantha, com um pouco da sua questão, Duda. Embora, assim, eu tenha falado um palavrão, eu queria dizer assim, a sua questão bota a gente para pensar. Então, daqui umas 2, 3 semanas, se você quiser ver o que provavelmente eu consigo escrever sobre isso, né? Aí pode ser que a gente consiga, né, um diálogo mais frutífero, eu diria. Até porque eu não gosto da palavra produtivo, eu tenho uma coleção de palavras das quais eu não gosto. Produtivo é uma delas. Mas eu pensei em reinvenção. É preciso reinventar, né? Mas aí também reinventar, no caso da MUF, por exemplo, ela diria que eu estou reagindo e que eu não deveria reagir, mas o Laclau já aceitaria como algo novo, que não seria uma reação, mas que seria uma reação a priori, e que transportada para o tempo, transportada para a vivência, talvez a gente tivesse reinvenções e de muitas coisas. Acho que não à toa nós conversamos juntos sobre socialismo, né, Hugo? Porque talvez o socialismo mesmo não seja mais uma resposta, mas é alguma coisa que parte dali. E que tem que ter transformações e que tem que ter reinvenções para uma outra questão.
E talvez, Samantha, essas novas reinvenções, elas deem conta de, não de resolver antagonismos, mas de saber aproveitá-los, de saber transformá-los, de fazer com que isso sirva de verdade, no sentido de servir, de transformar, de ser, não útil, que é outra palavra que eu não gosto muito, mas de fazer sentido, de dar sentido, de reconhecer os sentidos, entende? Talvez essas duas coisas juntas funcionassem. Esta reinvenção. Olhar a realidade, imaginá-la, repensá-la, recriá-la, reinventá-la, de uma forma que vida seja vida, né? Eu acho que uma ideia universal de moral, uma ideia universal de ética, talvez eu não goste tanto, porque eu penso isso de uma forma castradora. Mas quando eu penso que o direito a uma vida, o direito à vida, é ético, é moral, mas a que vidas, eu parto dessas reinvenções. Talvez elas deem conta. A palavra aqui, eu concordo muito, assim, no que você diz e ajuda, né, na nossa discussão, porque isso é potência, né, a minha paixão, você sabe que é o Nietzsche, mas isso é potência. Reinventar, criar, faz parte da nossa potência, né, e eu também não acho que a solução é assim, como colocaram aí, a gente não está podendo exigir nenhum tipo de resposta, né, no qual, o que dá para a gente fazer, assim, né, uma resposta pronta sobre todos esses problemas que vocês estão colocando. A gente está aqui junto pensando nisso, né, cada um em seus devidos autores, linhas, né, e eu penso que exatamente isso, reinvenção, criar, sair dessa estagnação, que é o que eu coloquei nos comentários, isso é potência, né, pensarmos que não devemos acabar com os antagonismos, pensarmos mais nos agonismos, né, que precisamos, sim, de disputas e de confrontos, e como, né, que é o que vocês estão fazendo de um modo aqui excepcional e muito interessante, como trabalhar esses agonismos, essas disputas, confrontos no campo que estamos vivendo hoje, né, dentro da política, que está algo realmente, enfim, urgente, né. Então, eu agradeço muito, eu concordo com essa concepção que você traz, né, de fato, porque a diferença é o que nos torna potentes, é o que nos torna, enfim, aptos a disputar, a crescer, né, e não nivelar. Eu penso que aqui, muito mais do que pensar nas diferenças, a gente tentar escapar dessa política de nivelação, de tudo igual, né, de cairmos enfim, nesse discurso de que vocês estão fazendo. O que a gente pode fazer de diferente do que está à esquerda hoje em dia, né? Por que estamos deparando com essa direita que está tão amedrontadora, tão aterrorizante, né? Eu estou aqui ouvindo vocês falando sobre conceitos de política, pensadores políticos, me remeto muito à moral, né? O Nietzsche olharia hoje e falaria, isso aqui tudo é uma moral, né? Entre a direita e a esquerda, enfim... Mas está sendo, enfim, está sendo muito gratificante para mim. Eu agradeço muito a sua fala e a dos colegas. Obrigada. Obrigada, coração. E aí, eu muitas vezes, a Aline, que está aqui, né, já me viu fazer isso. Quando me colocam um problema, eu me pergunto assim, gente, eu não sei a solução. Honestamente, eu não sei. Eu vou acatando, eu vou reelaborando, eu vou pensando... E aí, talvez uma questãozinha aqui eu consiga pensar sobre ela, mas eu não sei qual é a solução, porque eu acho que a solução é coletiva. Então, a minha ideia, junto com outra ideia, junto com um fazer, com outro fazer. Por isso eu pensei muito, né, que talvez se aproximassem um pouco essas questões. Wagner, reinvenção de novo, mas não é reinvenção a resposta. Quando você fala sobre a imaginação e a criatividade, que nos trava, o Estado burguês nos trava. A precariedade da vida nos trava. Trava muito. É necessário muita potência. Não necessário potência para imaginar, mas necessário potência para que a imaginação não desanime. Muita potência para que a imaginação não desista
de se tornar mais do que imaginação. A gente fala muito sobre imaginação, né? Wagner e a gente troca muito figurinha, e uma palavra que a gente usa muito e que dessa eu gosto é imaginação, porque a gente sempre fala que a gente não está imaginando porque a gente está sonhando, tendo um delírio. A gente costuma dizer que a gente está imaginando porque a gente está planejando. E a gente está planejando aquilo que vai ser feito e aquilo que vai acontecer. Então, essas coisas neoliberais, essas coisas, essa falta de paixão do neoliberalismo nos trava, porque as coisas são, elas têm preço, elas são coisas. Isso trava. Trava muito. Dessas coisas que eu não sei como resolver, mas eu acredito que essa potência, ela continua vivificando. Isso, Adil Bene, amei. Imaginação, exato. É assim que a gente conversa muito, Adil. Wagner, a gente fala disso o tempo todo. A gente não está imaginando porque a gente vai escrever, desenhar e vai guardar. A gente está imaginando no sentido de a gente estar planejando o que será feito, o que vai ter existência, materialidade, concretude, o que vai ser palpável. Diga. Inclusive, eu queria trazer aqui que a minha pergunta, inclusive, ela tem uma, além de ser um incômodo que veio da sua fala, de um texto que está me incomodando muito, de uma filósofa que, assim, ela não sabe, mas eu estou lendo ela muito. Eu vou citar aqui o trecho. Pensar a partir das filosofias africanas é refletir desde cosmopercepções comunitárias. É teorizar, criar, fazer, ser corpo inteiro. Sentimentos, ações, razão. É criar. Me emociona essa parte. Deixa eu respirar. Porque ela está aqui na sala, inclusive. Teorizar contra uma hegemonia machista que supervaloriza o racional, em detrimento de um corpo que sente. É tecer saberes desde o cuidado, com cuidado sempre em relação, respeito e desejo, pelos sons das diversas existências que implicam mudanças de paradigmas. E quando eu vi você falando da Chantal, da Chantal Mouffe, me veio esse trecho, então eu fui buscar o livro. A gente está falando da Adil, tá? Tá nesse livro aqui, ó. E é um trecho que me atravessa muito. E aí, quando você trouxe essa ideia da comunidade e uma visão muito do indivíduo, aí vocês dois trouxeram isso, é algo que me incomoda profundamente. E aí eu vi nessa fala sua sobre a MUF, essa ideia de comunidade, é algo que vem nos faltando, né? E não é matar o indivíduo, mas é um indivíduo que se vê, assim, não nem que se vê, é um sentir. Acho que é muito o que está nesse trecho. Adil, muito obrigado, viu? É o sentir atravessado, e a imaginação é algo que para nós parece tão difícil, né? Imaginar. Você e quando também imagina, eu não crio. Você também não consegue trabalhar simplesmente, Wagner, eu sei disso, com uma ideia de comunidade. Você trabalha com a ideia de comunidade. Porque nos atravessa. Minimamente, nós estamos hoje resolvendo o problema de uma pequena comunidade, que é pai, mãe e filho. No mínimo, são 3. Então, não é 1. E aí, eu penso esse atravessamento. E o texto, na hora que você foi falando, me trouxe a ideia do criar e da imaginação, e de como a gente vai não se vendo. E aí, o conceito de ser tão dela, né? Como é que eu posso ser tão se eu não consigo me ver, quando ela começa falando, né, no sertão, a escuta sensível e o sertão, é de um lugar, e estamos todos inseridos num lugar, e é a circunstância, é uma construção circunstancial, é meu passado, meu presente, e eu aqui já projetando algo, na minha ação projetando, nessa imaginar a ação, eu já projeto algo ali naquele futuro. E quando está na micropolítica, que nem o Hugo disse, a gente faz, a coisa desenrola. Nós somos criativos, né? A mãe, o pai, a família se cuidando. Agora a gente consegue se ver como mães e pais de uma comunidade muito maior, onde nós somos mães, pais, filhos, e isso nos atravessa. Então, sim, o Estado burguês nos trava. Não dá para viver sem paixão. Então, eu vou ficar resgatando o Gramsci falando da sua paixão, o Mouffe falando da paixão, o Laclau aceitando a paixão constantemente. Eu não vou conseguir fugir.
Inclusive, numa das minhas primeiras falas, eu adoro beber dessas fontes. É por isso que eu gosto, inclusive, dessa liberdade que Laclau me dá, né? Ele não é um filósofo da libertação, mas ele permite que eu entre nesse movimento. A primeira vez que eu fui falar, eu mandei mensagem para a Dilbene e disse, eu vou falar, e ela até falou assim, não, deixa eu assistir. Eu falei, não, porque eu vou ficar com vergonha. E ela me deu um poema de Conceição Evaristo e disse, use este poema, e eu usei o poema. Né? São esses atravessamentos que fazem a gente ser real. Eu queria falar do Pedro rapidinho, e aí a Aline. Pedro, quando você falou assim sobre a esquerda, a direita, as lutas sociais, a trajetória, eu fui tentando fazer umas anotações aqui, e elas foram ficando infrutíferas, no sentido de eu dar uma resposta que fosse minha. Porque eu tô com um livro da MUF aqui bem do meu lado, todo rabiscado, colado, e aí tem um trechinho nele, eu vou ser rápida que eu quero ouvir ali. Tá assim, Pedro, ó, o político, ela entende de o político e a política. Ela faz uma análise heideggeriana, estava conversando sobre isso hoje, em que ela parte de uma categoria ôntica e uma categoria ontológica. Então, ela entende o político e ela diz, o político representaria um espaço de poder, conflito e antagonismo. Ao mesmo tempo, ela entende por política o conjunto de práticas e instituições por meio das quais uma ordem é criada. A MUF não deixaria escapar nenhum detalhe desses. Eu acho ela sagaz demais, mas eu também me remeteria ao Laclau, quando ele também trabalharia essas duas questões sem ter citado, explicitado como a MUF fez, né? Ele fala dessa ideia, quando ele fala, por exemplo, as demandas, elas são demandas frente a uma institucionalidade. Mas é fora dessa institucionalidade que eu crio hegemonicamente uma identidade coletiva para ir frente, de novo, a essa institucionalidade. Então, vai haver, de novo, um jogo entre o político e a política. E aí eu não consigo pensar só na MUF, eu preciso pensar nesse processo lacloniano, em que ele vai delineando um caminho para que se chegue ali. A MUF, eu acredito que ela olharia essas coisas e pensaria dessa forma, há duas categorias ali para eu visitar. Então, ela não ignora o Estado. Ela não ignora o Estado, mas ela já não... Eu acho que ela não detalharia com tantos aspectos a serem percorridos, com tantos caminhos a serem percorridos, como Laclau pensaria. Mas acredito que ao mesmo tempo em que ela percorreria, sem detalhar como Laclau faria, seria mais uma forma de embate. Porque na mesma situação ela fala, o povo é soberano. Então, todo esse caminho entre a política e o político, ele ainda é para as resoluções de demandas do povo. Mas eu já tô embebida na reinvenção, eu não sei se eu vou atingir o que eu queria, Pedro. Eu não sei nem se eu... Mas aí, como você deixou umas anotações no chat, eu já peguei essas anotações para mim também, porque eu já tô... desculpa, já não atinjo mais. Pedro, você quer comentar alguma coisa? Não? Bom, a gente está com a Aline inscrita. Nós temos uma proposta de um teto de horário de 21 horas. Então, a gente já está aqui faltando 10 minutinhos. A Aline pode tomar a palavra, lógico. Eu sei que com essa última questão, a gente não deve estourar muito no tempo. Fiquem à vontade para dar resposta, com qualidade, claro, inclusive respeitando a pessoa que está propondo. E aí, assim que finalizar a resposta a essa da Aline, a gente começa a fazer o nosso encerramento. Microfone. Eu não tô saindo... Você ouve a gente, Aline? Então, tá vendo? Mostra que o seu microfone está habilitado, mas o som não está saindo. Acho que ela vai digitar. Perfeito.
Às vezes sair e entrar de novo resolve isso, misteriosamente, mas também escrever é uma outra posição, é uma outra facilidade. Joia. Hugo, você que está cuidando da sala, né? Sim, senhor. Vamos todos torcer para que ela entre e melhore. Vamos lá. É. O microfone, deixa eu ver, ele está desativado. Você tem aquela caixinha, o microfone que você tem que ligar, um botãozinho aí na tomada, alguma coisa, esqueceu de ligá-lo? Pode ser o cabo, pode ser um monte de coisas aí. Mas se você quiser digitar, não tem problema, Aline, a gente espera. Se ela tiver um fone de ouvido, também pode, como já foi, Samantha lembrou aí, às vezes o fone de ouvido, como tem um microfonezinho também, pode ajudar. Esses fones de ouvido de celular, que já vem com microfone, ajuda bastante. Ela vai pegar o microfone, legal. Eu estava ouvindo vozes, não era de Aline, não, né? Não, não, é daqui de casa. Ah, pronto. Não, também. Agora sim, sim. Agora foi? Sim. Ah, perfeito, então. Prometo ser rápida, tá bom? Então, Rô, é porque quando vocês começaram a falar sobre essas questões de o que a gente precisa fazer, né? O que precisa ser feito, né? E tudo mais. E aí a Rô falou sobre coletividade, e aí o Wagner falou sobre comunidade. Isso aí me remeteu um pouco sobre o que eu venho começando a estudar, porque eu estou iniciando a minha dissertação agora, e é sobre a liberdade e a libertação em Freire. E aí uma das primeiras coisas que eu comecei a observar no texto de Freire, ainda estou no início das minhas leituras, então eu ainda não tenho lá muitas conclusões também. Mas uma coisa que me pegou muito foi começar a perceber que ele usa muito a palavra sujeito, e é muito raro o momento em que Freire se utiliza da palavra indivíduo. E aí eu comecei a me questionar, né? Tipo, como assim? Por que é que Freire fala tanto sujeito e não fala indivíduo? Porque às vezes chega a ficar até um pouco repetitivo. E eu comecei a pensar sobre o sentido dessas duas palavras, e aí eu comecei a perceber que eu acho que indivíduo tem muito uma ideia de solitude. E é impossível falar, estudar Freire e pensar sobre tudo aquilo que ele vinha fazendo, sobre teoria e praxis, pensando em algo que seja muito que venha da solitude, porque ele pensava muito no coletivo e sempre pensava que tudo que deveria ser feito em conjunto, né? O sujeito se constrói sempre em prol do outro também, em comunhão com o outro. Desculpa, a voz está falhando aqui. Acho que foi a carreira para pegar o microfone. Mas, enfim, a questão é que, à medida que eu fui começando a compreender um pouco sobre o que é o sujeito, diante da visão de Freire, né? Porque aí Freire ele pensa muito nesse sujeito, e é o sujeito que se sujeita. Acaba que essa palavra sujeito fica tida como uma palavra da ação também, assim como a libertação em Freire, que é uma palavra que é quase um verbo, de tão em ação que ela é, né? Então, pensando nisso que vocês vinham falando hoje, eu comecei a pensar muito nisso e comecei a pensar, será que o que nos falta é sermos mais sujeito? Será que o que nos falta é estarmos mais sujeito? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, talvez se sujeitar mais e estar sujeito, agindo e deixando que as coisas ajam com a gente também. A reação acho que também faz parte, eu acho que a reação também ela é interessante em vários momentos, embora a ação seja muito mais interessante nas lutas que a gente vem colocando em pauta aqui.
Então é isso, fica aí só a reflexão, porque eu me lembrei muito de Freire hoje, ouvindo vocês. Quando eu estava pensando sobre o Laclau, eu participei de uma aula na universidade com uma mestranda muito inteligente, a Isa, e ela também estudava Laclau, mas num outro aspecto, mais relacionado à psicanálise, porque ela também estudava Lacan. E aí uma das discussões que nós entramos em aula, na hora ficou extremamente divertido e também criou uma profundidade, foi quando a gente chegou nessa questão de sujeito, né? Sujeito não o que se sujeita, mas o sujeito nós entendíamos que era o sujeito que era aquele que realiza. O indivíduo, ele tem uma situação de individualizar, parece que ele faz só para ele mesmo. Eu estou falando eu, Rosângela, minha visão, não estou falando nenhum outro autor. Eu tenho uma noção, assim, um pouco ruim de indivíduo. Eu entendo que existem coisas que são individuais, mas o indivíduo em si, ele não me parece uma ideia muito saborosa, sabe? Acho que está entrando naquela ideia das palavras, da minha coleção de palavras, sabe? Eu tenho algumas. E aí a gente ficou na ideia de que o sujeito é aquele que realiza. E aí a Isa, naquele momento, ela trouxe uma outra ideia em que não é o sujeito, mas é uma ideia chamada de posição de sujeito, que quando os sujeitos, ainda que pensem de forma diferentes, né, existem momentos em que essas ideias convergem para realizar algo junto. Então, são as posições de sujeito. Então, eu tenho um sujeito que realiza, eu tenho as posições de sujeito em que eles se identificam, e aí eu tenho uma outra ideia de um sujeito que faz para si e para os outros. E aí eu cheguei a uma conceituação que eu achei que eu estava criando, e depois eu descobri que eu não estava criando nada, né? Que aquele sujeito que faz, que realiza, o sujeito que está em posição de sujeito, que ele se identifica com aquele que realiza, e aquele que vai realizando para os outros, ele é gente. Era o meu conceito de gente, porque era uma palavra que eu usava muito. E aí a grande brincadeira é que nós conhecemos alguns sujeitos por aí, ou um sujeito específico, que eu não vou dar ibope, não vou falar nome, né? Eu chamei de nefasto em algum momento, que assim, ele não se realiza nele mesmo, porque ele nem sabe o que ele quer, ele não se identifica, não é uma posição de sujeito que é realizável, em que você realiza alguma coisa conjunta, e também não é capaz de realizar para os outros. Então, não é gente. Então, trocando, é uma dessas outras palavras assim, de gente. E eu não consigo explicar para você o que é que eu estou entendendo como gente, mas eu estou entendendo algo próximo, realizável, que se importa, que imagina, que cria, que socializa, que reinventa, entende? É muito caro para mim. Talvez vocês me ajudem a elaborar e eu consiga chegar nessa conceituação mesmo de gente. Ela precisa de uma melhor elaboração, mas eu acho que passa por essas categorias. Muito parecido com isso que você falou, mas não se sujeitar, mas realizar para si, para o outro e dentro de uma identificação. Isso é gente. Não sei se ajuda, mas é o que eu consigo pensar sobre isso. Hugo, você quer falar? Não, só quero agradecer mesmo, gente. Falei demais já. Muito obrigado a todos pelo diálogo. Eu tô vendo o diálogo rolando ali no chat, é maravilhoso isso, né? Que é isso, né? Voltar a pensar categoricamente a política, né? E categorias são só categorias e conceitos que a gente consegue pensar a política, né? A partir da imaginação, da intuição, da sensibilidade, não dá para pensar de outras formas, com outros tipos de razões também, né? A política, o Estado, né? A política com P maiúsculo, daí por diante, enfim. É isso, valeu mesmo, gente. Eu tô muito feliz, eu tô muito agradecida a todos, todas, todes, assim, eu tava ficando... Eu deixei para ficar nervosa no último segundo, eu tava com medo de falar besteira perto das pessoas que eu amo ouvir, né? Porque amar, sentir amor por vocês, assim, são as pessoas que eu gosto de escutar, porque acrescenta de verdade, filosoficamente, humanamente, historicamente, producentemente, enfim, de todas as formas. Então, essas colocações, essas perguntas as perguntas mais acrescentaram a mim do que eu pude responder alguma coisa, e desculpa se eu não fui capaz de responder, mas eu estou extremamente agradecida, sério, assim, eu gostei muito do que o Duda escreveu agora, parece que estamos recriando o nosso abecedário filosófico novamente, isso é em larga medida fazer filosofia, não é? Eu gostaria muito de fazer filosofia, Duda.
porque emociona. Essa ideia de que a gente estuda os filósofos, ela não cabe mais. Ela não cabe mais, ela não me serve mais, de forma alguma. Eu preciso aprender a fazer filosofia. Eu adoraria muito fazer isso. Muito. Nossa! Muito, eu adoraria muito fazer isso. Eu gosto de ouvir Hugo, eu gosto de ouvir Duda, adoro ouvir Wagner, adoro quando a Aline fala, adoro a Dilbênia. A Dilbênia não consegue falar hoje, mas adoro ouvir e ler a Dilbênia e a todos que estão aqui. Então, assim, eu adoraria em algum momento fazer filosofia, muito. E uma coisa que eu gostaria de agradecer, assim, a todos, assim, a gratidão gigantesca, meu amor gigantesco para todos vocês, assim, de verdade, com muito carinho, mas gostaria de agradecer a Hugo uma coisa muito particular, porque ele transformou o meu processo de escrita, quando ele começou a me convidar para falar, porque eu tinha aquela coisa, eu leio e eu escrevo, isso está muito lento, por isso que meu orientador um dia me mata. Mas no momento em que eu comecei a falar, eu descobri que era um outro processo. Era a minha catarse, ela funciona de outra forma. Hugo virou para mim e disse assim, eu só consigo escrever sobre o que eu falo. E eu descobri que eu sou capaz de fazer isso. Se eu falar, aí agora eu consigo escrever. Então, muitíssimo obrigado. E Wagner, vocês não têm noção do que esse homem me aguenta, gente. Todo dia eu tenho uma ladainha inteira e estes ouvidos me aguentam, sabe? Então, obrigada, viu, meu coração. Você falou que quer fazer filosofia, mas eu acho que faltou palavras na sua frase. Você quer continuar fazendo mais filosofia. O Miguel está te dando boa noite. Boa noite. Meus amores, precisamos partir para o encerramento. Gratidão sem fim por tanto, por muito que cada uma contribuiu com as perguntas. Rosângela, Hugo, fantástico, maravilhoso ouvi-los. Uma coisa que o Hugo colocou aqui, que já está para sair, né? Eu sei que vocês... o seminário de hoje já está virando artigo, já virou artigo, então muito em breve nós vamos ter a oportunidade de ler o que nós ouvimos aqui hoje. E, mais uma vez, obrigado. Nosso próximo seminário daqui a 15 dias. Estejam todos convidados. Nos nossos grupos vai estar sendo comunicado. Para quem não faz parte do nosso grupo, eu não consegui colar o link aqui. Não sei se a Samanta faz parte. Se alguém tiver interesse de estar participando da nossa comunidade, vai acompanhando as nossas notícias, os nossos calendários. Hugo, você consegue colar? Tá aqui já. E vamos fazer barulho, gente? Vamos abrir o microfone todo mundo e fazer barulho? Vamos fazer um pouco de barulho, né? Vamos mudar um pouquinho aqui o protocolo, né? Vai, Miguel, pode ligar o seu negocinho. Ei, Miguel! Ganhou o primeiro relógio hoje, então tá todo feliz. Vem cá, mostra pra você. Pessoal, chama a luzinha que vai apertar no botão. Lindão. Uma salva de palmas pra gente, então. Obrigada, Samanta. Obrigada por ter vindo, coração. Meu aí, gente. Fantástico. Tchau, gente. Valeu. Tchau a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, valeu. Tchau. Obrigadão.